Neste momento, convidamos você a uma profunda e expandida meditação na Palavra de Deus. Viajaremos no tempo para ouvir a majestosa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, considerada a rainha das epístolas, por sua profundidade doutrinária e aplicação prática. É provável que esta carta tenha sido escrita por Paulo durante seu primeiro aprisionamento em Roma, por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo. Ela não é uma mera correção de problemas, mas uma revelação teológica do grande plano de Deus para toda a humanidade. Éfeso era uma metrópole cosmopolita e capital da província romana da Ásia, famosa pelo culto a deusa Ártemis, onde o sincretismo e a imoralidade eram desafios constantes. A carta aos Efésios se divide em duas partes inseparáveis. 1. A doutrina, capítulos 1-3. O fundamento do cristianismo, quem você é em Cristo. 2. A prática, capítulos 4-6. A conduta ética, como você deve viver, pois é de Cristo. O tema central é a unidade, eclesiologia. É a visão de um Deus que, através de Cristo, está reconciliando todas as coisas, unindo judeus e gentios, e construindo a igreja para ser sua glória na terra. Que o Espírito Santo ilumine seu coração enquanto ouvimos as palavras de Paulo. Aqui se inicia a leitura de Efésios 1-23. Bênção em Cristo e a oração de Paulo. Que declaração magnífica! Paulo inicia com uma das sentenças mais longas e ricas do Novo Testamento, os versículos 3 a 14, descrevendo toda a bênção espiritual que já nos foi dada. O tempo verbal é crucial. Ele nos abençoou, indicando que a provisão já está completa. Somos lembrados que a iniciativa é inteiramente de Deus. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para a adoção de filhos, não por mérito nosso, mas segundo o beneplácito de sua vontade. Esta é a obra do Pai. A obra do Filho é a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados. O preço foi pago na história, e a obra do Espírito Santo é o selo, o penhor, ou a garantia, de que somos propriedade de Deus, e que a redenção será completada na eternidade. Portanto, o propósito eterno de Deus é congregar em Cristo todas as coisas, reconciliando o universo. Diante de tamanha riqueza, Paulo ora fervorosamente não por bens materiais, mas por conhecimento espiritual, que compreendamos a esperança do chamado, a riqueza da herança e, principalmente, a suprema grandeza do poder que opera em nós. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos e o fez cabeça sobre todas as coisas, acima de todo nome. Aqui se inicia a leitura de Efésios 2:1-22. De mortos a vivos em Cristo e a nova humanidade. Este capítulo é a ponte entre nossa miséria e a sua misericórdia. Paulo nos confronta. Estávamos mortos espiritualmente, escravos do mundo, da carne e do inimigo. No entanto, o Deus rico em misericórdia, a antítese do nosso estado, nos vivificou juntamente com Cristo. Somos ressuscitados, salvos e feitos para assentar nos lugares celestiais. A verdade fundamental é que fomos salvos pela graça, mediante a fé. Este é um dom, uma dádiva. A fé é o meio, a graça é a fonte. A salvação é inteiramente a obra de Deus, e não o resultado de mérito humano, o que destrói qualquer orgulho. Contudo, fomos salvos para as boas obras, planejadas de antemão por Deus. A segunda metade do capítulo lida com a unidade eclesiástica. A cruz de Cristo não apenas nos reconcilia com Deus, mas também destrói o muro da inimizade que separava judeus e gentios. Cristo é a nossa paz. Ele toma os dois povos e forma um novo e único homem, criando a igreja. Isso significa que não há mais distinção ou privilégio. A igreja é o santo templo de Deus, onde a Trindade habita, edificada sobre o fundamento apostólico. E Cristo é a pedra de esquina. Aqui se inicia a leitura de Efésios 3:1-21. Mistério revelado a Paulo e a oração pela plenitude. Paulo retoma o tema do mistério que lhe foi revelado, a participação dos gentios como coerdeiros e participantes da promessa em Cristo Jesus. Ele vê sua prisão não como um castigo, mas como um serviço para manifestar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades nos céus, usando a igreja como instrumento dessa revelação. O capítulo culmina na segunda grande oração. Paulo se ajoelha diante do Pai, pedindo algo de imensa profundidade.
que sejamos fortalecidos no homem interior para que Cristo habite pela fé em nossos corações, e para que possamos compreender, experimentar e viver o amor de Cristo, um amor que excede todo o conhecimento humano. O objetivo final é sermos cheios de toda a plenitude de Deus, com a base doutrinária firmemente estabelecida. Capítulos 1-3. Paulo agora passa à prática. Capítulos 4-6. O portanto é a transição. Já que somos isso, então vivamos assim. O apelo é para andarmos de modo digno da vocação com que fomos chamados. Aqui se inicia a leitura de Efésios 4, 1-32. A unidade do Espírito. 11. A nova conduta. A unidade da Igreja não é opcional, mas uma realidade que deve ser conservada com humildade, mansidão e longanimidade. A unidade é ancorada em 7 realidades teológicas irrefutáveis: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Para sustentar essa unidade e promover o crescimento, Cristo concedeu dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A finalidade é tripla: aperfeiçoamento dos santos, serviço e edificação do corpo, levando todos à maturidade e à plenitude de Cristo. A partir do versículo 17, o foco muda para a conduta pessoal, a necessidade de despojar-se do velho homem corrompido pelo engano das concupiscências e revestir-se do novo homem criado, segundo Deus, em justiça e santidade. Isso exige ações concretas: falar a verdade, resolver a ira antes que o sol se ponha, trabalhar honestamente, e usar a língua para edificar e dar graça. Paulo exorta sobre o uso do tempo, remir o tempo, porque os dias são maus. A sabedoria não é humana, mas espiritual, em contraste com a embriaguez, que leva à dissolução. O cristão deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Isso se manifesta em 4 ações claras: falar uns aos outros com salmos e hinos, cantar ao Senhor, dar sempre graças por tudo, e sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Esta submissão mútua é o ponto de partida para os deveres familiares. As esposas são exortadas a se submeterem a seus maridos como ao Senhor. Os maridos são chamados a um padrão ainda mais elevado: amar suas esposas como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Esta é a santificação e o cuidado sacrificial. Esta união é um grande mistério, representando o relacionamento profundo entre Cristo e sua Igreja. Aqui se inicia a leitura de Efésios 6, 1-24. Deveres domésticos finais. A armadura de Deus e saudação. Os deveres são concluídos com ordens práticas. Filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Pais não devem provocar seus filhos à ira, mas educá-los na disciplina do Senhor. Servos ou empregados devem obedecer a seus senhores com sinceridade, servindo como a Cristo, e senhores ou patrões devem agir sem ameaças, lembrando que o Senhor de ambos está nos céus e não faz acepção de pessoas. A carta finaliza com a exortação para se manter firme na batalha espiritual. Paulo lembra que a nossa luta fundamental não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Assim, chegamos ao final da leitura e meditação na grandiosa carta de Paulo aos Efésios. O apóstolo nos presenteou com uma das mais completas visões do plano divino, desde a eleição na eternidade, passando pela redenção na história, até a manifestação do corpo de Cristo na terra. Descobrimos que a nossa identidade é incomparavelmente rica. Somos vivificados, ressuscitados e assentados com Cristo nos lugares celestiais, e tudo isso pela incomparável graça de Deus. O nosso andar prático, que ocupa a segunda metade desta epístola, é a resposta lógica e necessária a essa verdade. Se somos um só corpo, unidos em Cristo, devemos manifestar essa unidade com humildade e amor. A nova vida exige que nos despojemos das trevas e andemos como filhos da luz, cheios do Espírito, e que nossas relações mais íntimas reflitam o mistério de Cristo e sua Igreja. Lembremo-nos sempre da exortação final de Paulo: a vida cristã é uma batalha espiritual, mas não lutamos desprotegidos. Deus nos equipou com toda a sua armadura, garantindo que, firmes na verdade e armados com a palavra, possamos resistir a todos os ataques. Que esta revelação da suprema grandeza de
Deus inspire você a viver cada dia com um foco na unidade, na santidade e na plenitude em Cristo. Que a graça seja a fonte de todas as suas ações, e que a paz e o amor com a fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com você, agora e para sempre. Amém.